Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Meus irmãos, aqui falando com você, com vocês, nós estamos diante de um fato incontestável. Eu não vou iniciar dizendo que a existência de Deus é inegável, mas eu quero dizer que a sua vida é incontestável. Você vive, eu vivo, nós vivemos. Portanto, você existe. E quem nos criou? Nós sabemos também que viver em sociedade, nós nos deparamos com desafios, com conflitos, com perigos. Talvez aí nasça o primeiro indício da existência de um Criador, porque todo e qualquer ser humano ele nasceu com instinto de defesa, o instinto de sobrevivência. Portanto, nós aprendemos que o medo ele é saudável. O medo trata-se de um instinto básico de defesa diante de situações que coloquem a nossa vida, a nossa integridade física e psíquica em perigo. Diante de situação de risco, o medo se apresenta. E assim nós percebemos que o medo é saudável. Todavia, quando é demasiado, quando o medo é incontrolável e até mesmo paralisante, o medo se torna uma fobia. Torna-se algo prejudicial. Aí nós estamos talvez diante da neurose, em alguns casos até mesmo diante da psicose, que nos leva à paralisia e até mesmo à perda da nossa consciência. Agora, da mesma forma que você existe, que você alimenta o instinto de sobrevivência e de defesa, nós precisamos lembrar também que a maioria dos eventos que nós receamos, na maioria das vezes, aquilo que nós tememos não acontece. E às vezes nós não percebemos que mesmo que aquela situação de risco, aquele medo, aquilo que nós tememos não acontece, a nossa reação psicológica, a nossa preocupação inútil, ela é de fato prejudicial à nossa saúde. Portanto, é preciso nós percebermos, fazer uma diferença entre aquilo que é natural, aquilo que é saudável, aquilo que é irracional e aquilo que é patológico. Ora, você existe. Nós também já chegamos aqui a dizer para vocês que a maioria daquilo que nós tememos não acontece. Nós estamos de algo que é saudável, estamos diante daquilo que é patológico. Por exemplo, quantas vezes nós estamos diante de uma barata e nós reagimos como se nós estivéssemos diante de um animal feroz, diante de um tigre, diante de um leão, como se nós de fato estivéssemos correndo perigo. Com isso nós gritamos, algumas pessoas transpiram abundantemente, o batimento cardíaco se acelera e nós, psiquicamente, nós nos descontrolamos. Você há de convir que todas essas reações nos prejudicam a saúde. É uma reação incontrolável, irracional, uma fobia que nos prejudica. E repito, geralmente, aquilo que nós tememos não acontece. Mesmo assim, na maioria das vezes, a taquicardia se apresenta e prejudica a nossa saúde. Por exemplo, mais um exemplo. Às vezes um chefe, nosso patrão, nos convida e o coração já acelera com receio de sermos demitidos. Quando diante do nosso patrão ou do nosso chefe, do nosso superior hierárquico, nós fomos convidados para receber o quê? Uma promoção. Às vezes,
nós estamos diante daquele que nos convidou para recebermos o quê? Um elogio. E nós, repito, sofremos de forma inútil, uma reação ilógica, desproporcional, diante daquilo que prejudica a nossa saúde. Repito, sofremos na maioria das vezes por aquilo que não acontece. E assim nós preocupamos com aquilo, tememos aquilo que na maioria das vezes não acontece. E aquilo que é inevitável, aquilo que não temos como fugir, nós às vezes não nos preparamos. Por exemplo, o que explicar diante da indiferença de todos nós, diante do fenômeno inevitável como a morte do nosso corpo físico? Por que nós, diante deste evento inevitável, nós não nos preparamos? Por que nós não procuramos conhecer um pouco mais? Por exemplo, será que Deus existe? Porque eu existo, você existe, isso é fato. Agora, você já se deparou com algo na natureza que não foi criado? Por que nós, mesmo diante do fenômeno morte do corpo físico, por que nós não procuramos criar? Ou pelo menos estudar a probabilidade de que exista Deus? Por que nós não aprendemos aqui na Terra, ou pelo menos não procuramos compreender aqui na Terra o idioma no plano espiritual? Por que nós não cultivamos hábitos virtuosos para a ascensão espiritual? Este evento inevitável, dele ninguém pode fugir. Diante deste evento inevitável, como conta a nossa preparação para o embarque ou para o desembarque? A depender da sua interpretação. Ora, nós preocupamos, nós tememos por aquilo que geralmente não acontece. E com isso prejudicamos a nossa saúde. Saímos de um medo saudável para a fobia, para uma enfermidade psíquica, para a neurose, para uma psicose. Todavia, diante daquilo que é inevitável, daquilo que ninguém conseguirá fugir, nós vivemos assim de forma indiferente. Eu estou convidando você apenas para raciocinar, para pensar, porque Jesus Cristo, ele veio em nosso encontro e por mais que existam pessoas que defendem que ele é produto da criação humana, nenhum ser humano conseguiu apresentar o Evangelho com lições inovadoras. Somente um irmão nosso muitíssimo evoluído poderia nos delegar, nos apresentar o Evangelho, esse norte proveitoso. Agora, por que nós não aceitamos o propósito de estudar o Evangelho de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo? Porque, repito, todos nós, o nosso corpo, tenha certeza, ele será colocado num paletó de madeira. Ou melhor dizendo, num caixão. Todos, você, por mais novo que você seja, todos nós. Ou seja, por que nós continuamos indiferentes quanto a assuntos espirituais? Ora, se a neurose é prejudicial, também essa indiferença é prejudicial à nossa saúde psíquica. A viagem para o plano espiritual é uma viagem inevitável. Pensemos nisso. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Fiquem com Deus.